O Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente dos outros. Neste Evangelho, Jesus é apresentado como a palavra de Deus que existiu desde a eternidade com Deus e que se fez um ser humano, mostrando assim o amor e a verdade de Deus. O autor diz que o propósito deste Evangelho é fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e com que, por meio dessa fé, tenham vida. Capítulo 20, versículo 31. Na primeira parte do livro, o autor trata principalmente dos milagres que Jesus fez, capítulos 1 a 11. Esses milagres são sinais, isto é, eles mostram quem é Jesus e qual a razão por que ele veio ao mundo. O maior desses milagres é a ressurreição de Lázaro, pela qual Jesus mostra que ele é a ressurreição e a vida, capítulo 11. Outros milagres demonstram que Jesus é o pão da vida, capítulo 6, versículos 22 a 71. É a luz do mundo, capítulo 8, versículos 12 a 20. E é aquele que dá vida às pessoas, capítulo 11, versículos 25 e 26. Os milagres provam também que ele recebeu autoridade de Deus para julgar todos os seres humanos, capítulo 5, versículos 19 a 30. A segunda parte deste evangelho, capítulos 12 a 21, fala da ligação que existe entre Jesus e os seus seguidores. Fala também dos ensinamentos que ele lhes deu e da promessa de que, depois que ele fosse embora, viria o Espírito Santo para ensinar-lhes toda a verdade a respeito de Jesus. E o Evangelho termina contando o julgamento, a morte, a ressurreição e as aparições de Jesus. Esquema do conteúdo. Introdução, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. O começo do trabalho de Jesus. Capítulo 1, versículo 19 a 51. 1. O trabalho de João Batista. Capítulo 1, versículo 19 a 34. 2. Os primeiros discípulos de Jesus. Capítulo 1, versículo 35 a 51. O trabalho de Jesus na Galiléia e na Judéia. Capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 50. A última semana de Jesus em Jerusalém, capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. 1. Jesus e os seus discípulos, capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 26. 2. O julgamento, a crucificação e o sepultamento de Jesus, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. A ressurreição e as aparições do Senhor Jesus, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 31. Apêndice. Outra aparição do Senhor Jesus na Galiléia, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 25.